Canal de Logística. Sua empresa não pode ficar fora dessa novidade. Para anunciar, basta entrar em contato pelo telefone 4526-8497. Logística em Foco News. A informação identificada e distribuída a você. Estamos de volta. Nosso convidado de hoje é o Armando Neutel. Armando, que é engenheiro eletrônico e mestre em física, e tem um trabalho também todo especial de evangelismo mundo afora. Armando, eu queria explorar agora talvez um dos fatos que eu tenho acompanhado com maior detalhe ultimamente, que é que esses grandes executivos, esses grandes empresários que vivem muitas vezes no mundo de teatro, né? Ele usa muitas vezes hoje o seu status, o seu poder, né, para mostrar uma pessoa que no fundo é uma pessoa doente. Quando ele sai desse cenário, ele realmente tem seríssimos problemas com a tua família, ele muitas vezes tem problema até de traição na sua casa, pela ausência que ele tem no seu lar, muitas vezes não acompanha o crescimento dos filhos. Eu gostaria que você contasse um pouco para o nosso telespectador esse mundo que a gente vem acompanhando aí, principalmente desses grandes executivos, que são pessoas que a gente precisa, no fundo, ajudá-las a entender quando Deus criou o homem, qual era a proposta de Deus e o que aconteceu no meio do percurso aí com a entrada no pecado do homem, né, e o que vem muitas vezes acarretando hoje essa troca de valor, quer dizer, do mundo material para o mundo espiritual. Eu acho que eu penso que essencialmente nós temos que entender alguns princípios. Primeiro, a Bíblia diz que as saídas de vida provêm do nosso coração. A gente às vezes tenta encontrar sucesso em muitos lugares, mas a Bíblia diz que o sucesso está no nosso coração. Conforme estiver o meu coração, assim vai ser a minha vida. E a Bíblia diz também que as palavras que eu falo procedem do meu coração. Portanto, se o meu coração estiver saudável, as minhas palavras vão produzir vida. Se o meu coração não estiver saudável, o que acontece? Ou estiver em pecado, como nós falamos, o pecado, muitas vezes as pessoas não sabem o que é pecado, mas pecado, basicamente, a Bíblia fala que é um aguilhão que transfere o poder de Satanás para a vida do homem. E como estamos a falar desses executivos, são homens que realmente estão sujeitos a grandes pressões, a grandes competitividades, e de facto o que o diabo faz é de facto oprimir essa pessoa e isolá-la de todo o sentimento familiar, isolá-la dos seus filhos. Ele já não consegue ter uma relação com os seus filhos, já não consegue ter uma relação com a sua esposa. Então, tudo o que ele sofre no dia a dia, ele quando chega a casa, onde devia ser um lar saudável e onde ele se vai reconstruir para no próximo dia onde ele vai ter o amor familiar, o amor da esposa, o amor dos filhos, ver os filhos crescer, ser um pai. Eu digo pessoalmente, eu não sabia o que era ser pai até conhecer Jesus Cristo. Porque a Bíblia diz que Deus não tem amor, Deus é amor. Se nós estamos afastados de Deus, o amor, por assim dizer, vai-se diminuindo. Ou seja, e nós ao negligenciarmos, nós estamos tão focados como executivos ou como chefes e líderes de empresas, focados na produção, no lucro, etc., e preocupados com todas essas coisas. Se não se abstrairmos, não tivermos uma vida familiar saudável, o que vai acontecer é que nós vamos cair, digamos, numa frieza e todas as nossas atitudes vão começar a sair dos padrões divinos. E quando nós temos os padrões divinos, entramos no pecado. E quando entramos no pecado, o diabo passa a ser o Senhor da nossa vida. E o que acontece? A Bíblia diz que não podemos... A quem nós servirmos, esse vai ser o nosso Senhor. Se eu servir ao pecado, eu vou começar de repente, começam coisas estranhas a acontecer na minha vida. Eu até ao ponto, às vezes, pessoas que eu conheço, inclusive algumas pessoas que eu conheço, que estavam lá em cima e que de um dia para o outro estavam cá em baixo. Tudo porque, de facto, negligenciaram essa parte da sua vida, que é eles encherem-se da parte familiar, a família destruída, depois estavam na empresa e começaram a tomar atitudes esquisitas e começaram a administrar mal. Quando eram bons, passaram a administrar mal e até acabaram por perder a empresa, etc, etc. Porquê? Porque, de facto, o mais importante, a Bíblia diz que é o coração. Eu tenho tratado do meu coração e a Bíblia diz que a palavra de Deus é o alimento para o meu coração. Tal e qual como eu como diariamente, eu tenho que me alimentar espiritualmente diariamente. Então esse é o princípio básico. São duas coisas. Eu tenho que me alimentar espiritualmente no meu coração, ouvindo a palavra de Deus, porque ela diz que é espírito e vida. E, digamos, eu tomar conta da minha família e garantir que ela está bem e que
não há outro local onde o homem se possa reconstruir que não no seio da sua família. Então, quando ele negligencia a sua família, ele de facto está num terreno perigoso. Tá, e focando ainda o mundo espiritual, a gente tem, e poucas pessoas sabem, uma grande arma, né, Armando? Que são as palavras, né? As palavras. E no mundo espiritual nós temos o anjo da luz e os anjos caídos. E tudo aquilo que a gente emitir, né, se você pode ser usado pelo bem, como você pode ser usado pelo mal. Para o nosso telespectador conhecer um pouquinho esses princípios espirituais, como é que isso funciona na vida das pessoas? Basicamente, quando a Bíblia fala de coração, ela fala do nosso espírito, do nosso homem interior. O homem não... o Luciano não é esta pessoa que eu estou a ver aqui, é a pessoa que está lá dentro. Vocês estão a olhar para mim, mas eu não sou eu que estou aqui, eu estou lá dentro, porque nós temos um espírito, uma alma e um corpo. Então, como o Luciano há bocado referiu, o espírito, tudo acontece primeiro no espírito para depois se manifestar na carne. Então, basicamente, este mundo, se nós pudéssemos ver o mundo espiritual, nós viríamos anjos de Deus e anjos caídos. E todos eles influenciam-nos espiritualmente. O diabo influencia-nos para o mal, lançando pensamentos, e muitas pessoas são tão oprimidas que elas veem só imagens destrutivas, só veem que vão falhar, só se sentem deprimidas, baixas na autoestima. Porquê? Porque elas são bombardeadas com pensamentos que elas pensam que são delas, mas de facto não é. Porque são esses poderes sobrenaturais que estão a agir, porque nós somos um homem sobrenatural. O que é sobrenatural? Sobrenatural, a palavra quer dizer que é além daquilo que é natural. É além daquilo que eu vejo, sinto, ouço, toco, etc, etc. Então, quando eu estou ciente de que eu tenho esses inimigos espirituais que me querem, digamos, oprimir e querem me desviar do meu sucesso, porque quando o homem foi criado por Deus, Deus tinha só em sua mente sucesso. Ele não tinha maldição para dar ao homem. O homem sim escolheu seguir um caminho, digamos, separado de Deus. E aí ele começou a sofrer as consequências dessa atitude. Portanto, qualquer homem hoje em dia que resista a Deus, esse homem basicamente está a dizer que não quer a bênção de Deus, que não quer o amor de Deus, que não quer a proteção de Deus. E por isso está entregue aos seus próprios caminhos, quer ele seja executivo, quer ele seja um grande homem, digamos, de uma grande empresa, uma multinacional, seja quem for, ele continua a ser um homem. E tudo aquilo que ele é hoje, um dia vai acabar. Porque tudo neste mundo começa e acaba. E quando acaba, até quando nós vamos para Deus, nem o nosso corpo a gente leva. Então a gente tem que entender que existe, de facto, um mundo espiritual, que temos que o conhecer, e a Bíblia, digamos, é o livro, digamos, que descreve o que é que acontece e que perigos nós enfrentamos, quem é o nosso inimigo. O nosso inimigo não são pessoas. Muitas vezes as pessoas combatem contra pessoas. O nosso inimigo é Satanás. A gente pode ignorar Satanás, mas que ele existe, tal e qual como Deus existe. E esta é uma verdade que eu julgo que tem que ser falada e declarada, porque as doenças, grande parte das doenças físicas, é porque a pessoa está doente espiritualmente. Ela tem um vírus chamado pecado. E o pecado gera incredulidade. Eu costumo tenho no meu livro, que a gente já vai falar no final, eu falo que a incredulidade, ou seja, a não fé em Deus, gera doença. Ou seja, a maior doença que o mundo enfrenta hoje é a falta de fé na pura e santa palavra de Deus. E agora, falando em mundo, a gente vem acompanhando nos últimos tempos aí algumas situações que eu pelo menos não me recordo a ter visto no passado, essas grandes catástrofes, né, que não é nenhuma novidade para quem conhece a palavra de Deus, né? Isso tudo está escrito no manual do fabricante, assim como o João Lemos sempre fala. Exatamente. Qual que é teu entendimento, Armando, sobre esses tsunamis, esses terremotos? Mais recentemente agora tem um vulcão aí que estava há mais de 400 anos inativo e voltou agora. Qual é o teu entendimento? O que diz a palavra de Deus com relação ao que está acontecendo no mundo? Aliás, os telespectadores podem ir a Mateus 24, quando os discípulos interrogaram Jesus quais eram os sinais antes da segunda vinda de Jesus Cristo. E Jesus disse exatamente isso que nós estamos a assistir. Portanto, nós estamos a assistir a uma profecia que foi de facto... aliás, a vinda de Jesus também foi profetizada 700 anos antes dele vir. Se nós formos ver as profecias bíblicas, todas as profecias bíblicas têm-se estado a cumprir, à exceção de algumas que nós estamos agora a ver o início da execução dessas profecias, porque temos que entender um princípio. A palavra de Deus, quando é professada por Deus, não volta para trás. Ela vai ser executada. E Jesus explicou o que é que vai acontecer. Vai acontecer nos últimos tempos em que a iniquidade vai aumentar,
E o fruto dessa iniquidade vai gerar grande atividade demoníaca. De facto, Satanás está por trás de digamos, todas essas catástrofes, tsunamis, terremotos. Mas como é que isso pode acontecer? Sim, de facto, Satanás tem um poder sobrenatural capaz de... E Deus chama-lhe isso o princípio das dores. A humanidade vai começar a sofrer por causa da ausência da presença de Deus no seu espírito. E este mundo, como eu disse há bocado, não está a ser controlado por Deus, mas sim por Satanás. Ele é o príncipe deste mundo, foi o que Jesus disse. E Deus só protege e só consegue abençoar aqueles que de facto livremente o aceitarem. Ok? Portanto, todas estas catástrofes, a minha opinião é o seguinte, é que é importante nós percebermos estas catástrofes, mas mais importante é o seguinte, é nós entendermos que temos um tempo cada vez mais limitado e que nós temos que de facto entender o que é importante nesta vida. O importante nesta vida é eu saber para onde é que vou, e eu tenho que perceber que não posso me salvar a mim mesmo, e que para eu viver uma vida livre desses medos, receios, opressões, eu tenho que encontrar uma paz. E Jesus disse, a paz que eu vos dou, o mundo não vos pode dar. Então, a paz verdadeira, o amor verdadeiro, nós só iremos encontrar em Cristo. E aí é como se a nossa vida entrasse num patamar em que, como a Bíblia diz, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Agora, Armando, o meu tempo está quase esgotado. Eu queria explorar um pouquinho o livro que você está lançando aqui no país, que se chama Coisas que o Olho Não Vê. O que as pessoas podem encontrar nesse livro? Neste livro elas podem encontrar um pouco aquilo que nós já falámos, mas essencialmente que é o poder que nós temos quando falamos, o poder das nossas palavras, porque as palavras, a Bíblia diz que são sementes. Como vencer o inimigo, quem é de facto o nosso inimigo na nossa vida, quem é que nos quer destruir. Jesus disse que o diabo é para roubar, matar e destruir, mas ele tinha vindo para dar vida e vida com abundância. Então, entender estas verdades, saber quem de facto está por trás do plano de destruição do homem e quem é que está por trás do plano de salvação do homem. Portanto, discernir essas coisas e também discernir que esta mensagem, digamos, muitas vezes as pessoas dizem que a Bíblia é velha, não é? Mas é uma mensagem, a Bíblia diz que tudo passará, mas a palavra de Deus não vai passar. Então, a Bíblia é sempre atual, e naquele livro que eu vou escrever, que está escrito, não é? É que não só quem é que é o meu inimigo, como eu venço o inimigo, o que é que eu devo falar, devo guardar o meu coração, devo discernir de facto espiritualmente o que é que está a acontecer à minha volta e de facto devo também focar não só a minha vida, os meus recursos, tudo aquilo que eu sou em propagar esta mensagem que Jesus disse que era a verdade. E muitas vezes as pessoas andam à procura da verdade e a verdade está tão simples como é só abrir a nossa Bíblia. Tá bom, Armando. Muito obrigado aí pela tua participação e nos ajudar mais um Logística em Foco. E toda vez que você estiver no Brasil, por favor, será um prazer recebê-lo aqui. Muito obrigado. Estamos encerrando mais um Logística em Foco. Eu aguardo vocês na próxima semana. Até lá.